Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Tenho para mim que estavam ansiosos por esse momento, por essa aula, não é verdade? Eu prefiro acreditar assim, hein? Então vamos hoje dar continuidade ao processo de enfermagem e à sistematização da assistência em enfermagem. Vamos hoje discutir a disciplina de uma forma diferente. Como vocês podem ver, estou aqui com a minha fardinha, com a minha roupa de trabalho, porque o nosso ambiente de estudo hoje se dará dentro de uma unidade de terapia intensiva. Hoje eu trouxe para vocês um caso clínico para que a gente consiga ensaiar aquilo que a gente viu no âmbito da teoria ao longo de algumas semanas. Então peço a vocês que se imaginem dentro do ambiente hospitalar e tentem imergir nesse caso clínico, para que então a gente consiga pensar criticamente e elencar os problemas da nossa paciente e listá-los em ordem de prioridade. Assim, realizar as prescrições de enfermagem, ou seja, traçar as intervenções necessárias para que a gente alcance os resultados esperados. Então vamos lá, vamos imergir, vamos nos paramentar, vamos nos preparar para entrar no ambiente hospitalar. Sigamos. Vamos lá. Vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da sistematização da assistência em enfermagem e do processo de enfermagem. Então trouxe para vocês um estudo de caso que esse método é um método qualitativo de estudo que promove o aprofundamento de uma disciplina ou conteúdo ou assunto. No nosso caso, é sobre a sistematização da assistência em enfermagem. Então, vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês esse esquema apenas para relembrar as etapas. Então, eu vou resumir aqui rapidamente. Investigação consiste na anamnese e exame físico. Nesse momento, a gente vai captar as informações, os dados do paciente, lembrando que os dados objetivos a gente consegue mensurar, identificar, medir. Os dados subjetivos é tudo aquilo que o nosso paciente nos fala, porque a gente não consegue mensurar, é subjetivo, a nossa fala é subjetiva. Os dados podem ser diretos e indiretos. Os diretos a gente coleta diretamente com o nosso paciente, os indiretos através dos nossos materiais de exames, através das aferições, dos instrumentos, da fala da equipe multiprofissional, daquilo que o acompanhante, que o familiar pode trazer, certo? A segunda etapa é traçar os diagnósticos de enfermagem, que estão embasados aonde? Em todos os dados que a gente acabou de coletar lá na investigação do caso do paciente. Então, os diagnósticos a gente vai listar e elencar em ordem de prioridade, certo? Então, os diagnósticos são basicamente levantar os problemas que o nosso paciente tem. Esses diagnósticos podem ser reais ou de risco ou vulnerabilidade. Os diagnósticos reais são aqueles que a gente identifica, enxerga, vê de pronto. Os de risco são aqueles que, diante do quadro clínico ou social, o paciente pode vir a apresentar no futuro um problema. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção. O planejamento trata-se do quê? De fato, sistematizar, colocar de forma esquemática aquilo que a gente vem levantando. Então, nesse planejamento, eu já tenho os diagnósticos de enfermagem listados em ordem de prioridade, ou seja, em ordem de gravidade, nos quais eles precisam ser resolvidos e sanados. Então, eu tenho ali essa lista de diagnósticos, vou traçar os resultados esperados para cada problema levantado, ou seja, diante da minha intervenção, do meu cuidado, diante do cuidado que a minha equipe vem prestando, eu espero que ao final o resultado seja positivo. Então, preciso traçar esses resultados esperados para cada diagnóstico, para cada problema levantado. Vou traçar, então, as intervenções necessárias para que o objetivo seja alcançado. Então, vou realizar as prescrições de enfermagem. Então, nesse planejamento, eu tenho traçado diagnósticos, os resultados que eu espero alcançar e as prescrições de enfermagem, dizendo ali perfeitamente quem vai executar. Algumas intervenções são delegadas à equipe de enfermagem, aos técnicos de enfermagem. Algumas intervenções devem ser realizadas pelo próprio enfermeiro, onde essas funções não poderão ser delegadas.
E aí, depois dessa etapa de planejamento, eu venho para a implementação. E o que é implementação? É colocar em prática, é executar aquilo que eu venho planejando e tentar enxergar se vai surtir efeito ou não. Então, eu tenho que pensar criticamente, implementar isso, e ao passo que eu já vou para a última etapa, que é a avaliação. Então, nesse momento, na verdade, quando a gente começa a sistematizar, a gente já está avaliando, a gente precisa entender se a forma de trabalho é adequada, se as intervenções utilizadas ali estão sendo suficientes para atingir os resultados esperados. Eu preciso avaliar, o paciente tem apresentado melhora? Se não, por que essa melhora não está aparecendo? É porque as condições clínicas dele piorou? Ou é porque teve algum diagnóstico de enfermagem que passou desapercebido e alguma intervenção não foi traçada? Ou porque estamos a depender de algumas ações de outro profissional para dar continuidade às nossas ações. Porque a gente tem aquelas intervenções de enfermagem que são independentes, ou seja, independente do diagnóstico, independente de exames, a gente já pode realizar. É conforto, é promover deambulação, é higienização, é os cuidados, é a monitorização relacionada a essas ações, certo? Mas existem aquelas ações, aquelas intervenções que são interdependentes, porque a gente precisa discutir as ações, a melhor intervenção com a equipe multiprofissional. Existem aquelas que são dependentes, que necessitam de fato do diagnóstico médico, de resultados de exames, para que a gente consiga implementar de uma forma mais precisa, exclusiva, individual, certo? Então, entendendo essas etapas, vamos dar seguimento com o nosso caso clínico. Então, eu trouxe para vocês um estudo de caso para a elaboração dos diagnósticos, resultados esperados e prescrições de enfermagem. Então, o caso clínico aqui apresentado foi retirado desse livro, o qual eu enviei para vocês o PDF, certo? É um exemplo listado lá. E esse caso clínico se baseia na teoria de Dorothea Oren. Lembrando que ela tem duas teorias, a teoria do autocuidado e a teoria do déficit do autocuidado, certo? Então, provavelmente, o instrumento que nossas colegas, autoras desse livro, utilizou é baseado nessa teoria, certo? Lembrando que as etapas são complexas, a sistematização acontece de forma dinâmica, então a gente precisa de fato de um instrumento que nos auxilie na coleta de dados. Então vamos lá, o estudo de saúde é o caso clínico. JS é uma senhora do sexo feminino que deu entrada na unidade de terapia intensiva em pós-operatório imediato de troca de válvulas mitral e aórtica. Certo? Estou apresentando a nossa paciente. A história da doença atual é a seguinte. Foi feito o diagnóstico de infecção do trato urinário, uma ITU, onde a cliente recebeu orientações quanto ao tratamento medicamentoso. Porém, ela evoluiu com o aumento das escórias nitrogenadas. E aí, o que será isso? Exercício, hein? Lá no final do nosso estudo, eu explicarei para vocês. Tendo, por esse motivo, iniciado o tratamento dialítico. E aí, o que é o tratamento dialítico? Hemodiálise, né? E sendo necessária a intervenção por causa dos picos hipertensivos e da dispneia progressiva, ou seja, uma dificuldade de respirar que estava só apresentando progressão, aumento, piora, certo? A cliente foi submetida a um ecocardiograma, um exame de imagem que evidenciou lesão dupla na válvula mitral e aórtica. Regurgitação tricúspide importante. Aumento de átrio esquerdo importante também. Mas o ventrículo esquerdo estava com boa função, sendo indicada cirurgia cardíaca.
deu entrada na unidade de terapia intensiva, em pós-operatório, então de troca de válvulas mitral e aórtica, ou seja, a nossa cliente é uma idosa que a sua história atual é de uma infecção do trato urinário, mas diante das investigações são identificados problemas cardíacos, que é de longas datas, e realizada a cirurgia. Nesse momento, ela já fez a cirurgia de plastias nas válvulas e está agora na UTI sob nossos cuidados. A história pregressa, o que ela apresentava antes, anterior a esse episódio. Ela tem cardiopatia de longa data. Já foi submetida à plastia de válvula mitral há 20 anos atrás. Então, a gente percebe que é uma senhora que tem essa patologia há muitos anos. Tem doenças cardíacas na família, ou seja, a história familiar, ela relata que muitos de sua família são cardiopatas. A história social dessa paciente, ou seja, algumas características sobre ela. Hoje ela é aposentada, mas trabalhou em um cartório durante muitos anos de sua vida. Ela é natural de Campina Grande, mora em residência com saneamento básico adequado, gosta muito de orar e assistir à televisão, principalmente programas relacionados com a sua espiritualidade. Importante, cada informação sobre a nossa paciente, ela é importante. Relata ser uma pessoa calma, alegre, praticante da religião evangélica. A paciente não apresentava déficit de autocuidado de eliminação intestinal. Já a eliminação urinária, vesical, mostra-se muito reduzida. E as escórias nitrogenadas elevadas, sendo iniciado o tratamento dialítico nos últimos dias. Ou seja, nesses últimos dias ela tem apresentado dificuldade para dormir, para deambular e realizar tudo aquilo que ela fazia antes de forma tranquila e sozinha. Ela tem tido dificuldade de se cuidar, de se alimentar também devido à dispneia, ao cansaço frequente, progressivo e recorrente. Então vamos agora examinar a nossa cliente, a nossa paciente. Ao exame físico, cliente encontra-se emagrecida, sob efeito anestésico, cianótica, hipotérmica, mucosas hipocuradas e umidade reduzida. Higienização corporal e bucal. Ela apresenta sujidades no couro cabeludo, na cavidade oral, com presença de grumos e halitose. Faz uso de sonda nasogástrica na narina direita, segundo dia de inserção. Essa sonda está aberta, a drenagem é pouca, é irrisória. Ela está no segundo dia do uso do tubo orotraqueal, acesso venoso central em jugular interna direita, sem sinais flogísticos. Tórax. O tórax encontra-se simétrico, presença de dreno de tórax à direita e mediastinal, ferida operatória na região external sem sinais flogísticos. Sistema respiratório. Murmúrios vesiculares diminuídos em bases com crepitações bibasais. Frequência respiratória de 15 incursões por minuto. Ventilação mecânica controlada. PIP de 5, FO2 de 100%, saturação de 88%. Foi aspirado secreção traqueal, fluida e em grande quantidade. Foi solicitada a radiografia e nessa radiografia foi identificada imagens de infiltrações bilaterais,
Certo, gente? Então, coloquei aqui para vocês as características. Ela tem a inserção de tubos, de drenos, de sondas. Tudo isso facilita o quê? A infecção. Processos infecciosos. Então, fica atento a tudo que está sobre essa paciente, ok? Coloquei aí que ela está em ventilação mecânica. Então, ela está o quê? Sedada. Então, é o ventilador que está promovendo a respiração, movimento respiratório adequado para ela nesse momento que ela se encontra grávida, ok? Sistema cardiovascular, ela apresenta bulhas normofonéticas e arrítmicas, ou seja, os batimentos cardíacos não seguem o ritmo de normalidade. Isso é realizado como? Através da ausculta. O pulso está filiforme, né? Está mais fraquinho e arrítmico também, ou seja, ora ele pode estar mais frequente, ora essa frequência pode estar diminuída. Pressão intra-arterial, ou seja, a PA dela, está 6/4 ou 60/40, uma pressão muito baixa. Pressão venosa central, de 1 milímetro de mercúrio. Ao ecocardiograma, o ritmo está alterado. Então, a gente vê isso aonde? No monitor. É uma paciente que está monitorizada, ok? No abdômen, ele encontra-se normotenso e tipânico, sem visceromegalias. Hábito urinário, ela encontra em oligúria, ou seja, pouca urina ainda, presença de sonda vesical de demora e ureia e creatinina elevadas. O hábito intestinal, ela está ausente há 2 dias, ou seja, está constipada há 2 dias. Os membros, braços e pernas, perfusão capilar diminuída, ou seja, cada vez que a gente faz aquele aperto e percebe o retorno venoso capilar, a gente percebe que está demorado, né? Ela também tem acesso venoso periférico em membro superior direito, 3º dia, e sem sinais flogísticos. Uma observação: presença de hiperemia na região sacral. Fiquem atentos a essa informação. Demanda terapêutica de autocuidado, ou seja, lembra que o estudo está baseado em quê? Na teoria de Dorothea Oren, que é a teoria do autocuidado ou déficit do autocuidado. 2 teorias. Então, diante do caso exposto, a gente conclui que ela demanda de autocuidado, demanda terapêutica de autocuidado. Então, sistema totalmente compensatório devido à sedação instituída à cliente. Diante disso, nossa paciente está totalmente dependente da enfermagem. E lembra lá que a teoria de Dorothea Oren diz o quê? Que a enfermagem entra em cena quando? Quando o paciente precisa da gente. Então, essa paciente necessita dos nossos cuidados e está totalmente dependente da nossa equipe, da nossa ação, ok? Então, vamos lá para a resolução do caso. Por que isso é importante? Porque depois eu vou trazer outros casos na próxima semana para que vocês façam a resolução do caso baseado nos diagnósticos de enfermagem, nos resultados esperados e nas intervenções de enfermagem, para que vocês tracem de fato a sistematização da assistência. Hoje eu vou deixar um exercício simples para vocês, certo? Então, quais os diagnósticos que a gente pode traçar diante desse caso? Então, eu trouxe aqui uma lista de diagnósticos que são apenas alguns, certo? Outros diagnósticos poderão ser traçados de acordo com as características já apresentadas. A gente traçou aqui, eu trouxe para vocês alguns diagnósticos. Então, vamos lá. Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionadas às secreções retidas na via aérea artificial. E congestão pulmonar evidenciada por crepitações bibasais. Apresenta cianose,
secreção traqueal fluida em grande quantidade e radiografia de tórax com imagens de infiltrações bilaterais. Ok? Diagnóstico 1. Troca de gases prejudicada relacionadas a desequilíbrio da ventilação e perfusão, evidenciada por ventilação mecânica, ou seja, a paciente está dependendo daquele equipamento. Perfusão tissular cardiopulmonar renal e periférica ineficaz relacionada ao quê? A pré-carga e pós-carga diminuída, evidenciada por escórias nitrogenadas, mucosas hipocoradas e com umidade reduzida, cianose presente. O sistema, ela está como um sistema compensatório, o corpo dela está sobrecarregado. Sistema cardiovascular, ou seja, o sistema cardiocirculatório está aí sofrendo, né, para exercer suas funções. Então, ela apresenta aí eliminações prejudicadas, umidade reduzida, então ela está aí apresentando um certo grau de desidratação, hipocoração, cianose, certo? Proteção ineficaz relacionadas a perfis sanguíneos anormais. Então, ela está com uma proteção ineficaz, ou seja, sistema imunológico pode estar deprimido. Então, ela está susceptível a outros problemas. Daí, a gente pode traçar também outros diagnósticos de risco, por exemplo. Proteção ineficaz relacionadas a perfis sanguíneos anormais, evidenciadas por coagulação alterada, imunidade deficiente, hiperemia da região sacral. Qual o risco aí? Né? O risco é futuramente ela abrir uma úlcera por pressão na região sacral. Integridade da pele prejudicada relacionada a emagrecimento, imobilização física, idade avançada, circulação alterada, é evidenciado pelo quê? O que ela tem apresentado? Qual a característica que nos embasa por traçar esse diagnóstico? Hiperemia reativa na região sacral. Então, a integridade da pele dela está prejudicada, porque todo o organismo dela passa por alterações e se encontra fragilizado hemodinamicamente, ok? Então, vamos lá. Outros diagnósticos. Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionadas. Esses aí a gente acabou de ver. Então, vamos traçar alguns resultados baseados nos diagnósticos, ok? A cliente deverá apresentar o débito cardíaco atualizado em até 12 horas. E aí vocês têm que se atentar porque quando a gente planeja ou quando a gente pensa em um resultado que a gente precisa alcançar, a gente tem que traçar o tempo, o espaço. Em quanto tempo? Eu quero melhora em quanto tempo? Então, vejam aí que é em até 12 horas. Se espera que a paciente melhore a questão do débito cardíaco, desse trabalho, desse esforço cardíaco que ela está tendo, que ela está enfrentando, né? A sobrecarga circulatória. A cliente deverá apresentar vias aéreas pérvias sem via aérea artificial em 7 dias. Ou seja, espera-se que em 7 dias essa cliente já esteja respirando bem e não necessite da ventilação mecânica, né? A cliente deverá apresentar melhora das trocas gasosas em até 24 horas. A cliente deve apresentar melhora na perfusão tissular, cardiopulmonar, renal e periférica em até 24 horas, certo? Esse item 2 aí tem 3 resultados que a gente espera alcançar relacionada ao sistema circulatório e o tempo que a gente tem traçado para isso. A cliente irá apresentar melhora dos perfis sanguíneos, ou seja, da hemodinâmica em até 24 horas. A cliente apresentará a restauração da integridade da pele em até 7 dias,
ou seja, se os cuidados, se as intervenções não forem realizadas, se a terapêutica medicamentosa, se o estado hemodinâmico e clínico dessa paciente não melhorar, a ferida vai abrir. Esse resultado não vai ser alcançado. Então, trabalhar em cima desse resultado. O que é necessário? Medicamento na hora, banho adequado, higienização, retirar materiais que causem pressão sobre essa região. A cliente apresentará a melhora da integridade tissular em até 7 dias. Quinto, resultado esperado. A cliente será submetida à higienização corporal e bucal adequada, realizada pela equipe de enfermagem, dentro do plantão, ou seja, no período de 12 horas. O banho tem que ser dado, é diário, e os cuidados com a higiene é sempre que necessário. Lembre-se que é uma paciente secretiva, que por vezes precisa ser aspirada e que pode cair sujidade sobre ela nesse momento. É uma cliente totalmente dependente de nossos cuidados. A cliente apresenta risco de infecção associada à presença de procedimentos invasivos diminuídos durante a manutenção dos mesmos. A cliente terá o risco de angústia espiritual diminuído durante a sua internação hospitalar. Lembre-se que ela é o que é uma paciente religiosa, que mantém a fé e que tem fé. E a gente, enquanto cuidadores, enquanto profissionais de enfermagem, precisa respeitar isso e levar isso em consideração. Então, quais intervenções? O que eu preciso fazer, o que minha equipe precisa concretizar para que esses resultados citados agora, resultados esperados, sejam alcançados? Quais são as intervenções? Aferir pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura axilar de 1 em 1 hora. Anotar valores e comunicar ao enfermeiro alterações dos padrões de normalidade. Colocar o cliente em posição de Fowler, com cabeceira elevada a 45 graus. Realizar banho no leito dentro das 12 horas e monitorar a higiene, ou seja, ficar atento na higiene dessa paciente. Realizar a ausculta respiratória de 6 em 6 horas e quando o cliente apresentar queda de saturação para menor que 92%. Se a gente identifica também o uso da musculatura acessória, o aumento da frequência cardíaca respiratória, para mais de 15 incursões respiratórias por minuto, atentar para a presença de crepitações, ruídos anormais, no pulmão, e diminuição dos murmúrios vesiculares, que é da normalidade, e comunicar ao enfermeiro se for vista alguma alteração nesse sentido. Aspirar a secreção do tubo orotraqueal, naso e orofaringe, nesta ordem, certo? Auscultar esse paciente sempre que houver roncos, realizar a aspiração sempre que identificar ruídos e roncos relacionados ao acúmulo de secreção. Então, a gente vai identificar isso quando o paciente ronca, como se o pulmão dele estivesse cheio, e muitas vezes a gente consegue identificar a secreção no tubo, Monitorar a saturação com oximetria de pulso, anotar valores de 1 em 1 hora e comunicar valores reais abaixo de 92%. Monitorar imagens radiológicas do tórax diariamente. Lembre-se que ela está na UTI, está num ambiente específico e que tem a possibilidade desse acompanhamento de perto, exclusivo, E aí essa ação deve ser realizada por quem? Pelo enfermeiro, porque subtende-se que o enfermeiro tem o embasamento necessário, o conhecimento necessário para também realizar a monitorização dessas imagens, certo? Então, monitorar imagens radiológicas do tórax diariamente, acompanhando a evolução dos achados infiltrativos e o aparecimento de outros acometimentos. Diante de alguma anormalidade, ou diminuição, ou diferenciação do padrão, ou queda desses sinais vitais, o enfermeiro vai e aciona o médico plantonista para
para que aí ele faça uma avaliação e, se necessário, mude algumas prescrições. Ainda intervenções possíveis, né? Lavar diariamente a ferida operatória na região external é uma ação do enfermeiro, certo? Com soro fisiológico, aplicar ácido graxo, essenciais e ocluir com gaze e micropore. Datar e assinar e trocar o curativo a cada 24 horas. Caso seja necessário, esse curativo também deve ser trocado antes. Ou seja, quando apresentar sangramento, sujidade, quando descolar, quando abrir esse curativo, certo? Quando a ferida operatória estiver úmida, porque a gente não pode deixar a ferida, nesse caso, uma ferida operatória úmida, porque isso aumenta o risco de infecção e prejudica a cicatrização. Então, se o curativo estiver solto, a gente também vai realizar essa troca. Trocar o curativo de acesso venoso central, uma ação do enfermeiro. As demais que eu não frisei que era ação do enfermeiro são ações que podem ser realizadas por qualquer integrante da equipe, seja técnico ou enfermeiro, certo? Então, trocar curativo de acesso venoso central é uma prática do enfermeiro. E aí a gente tem que se atentar, porque é uma ação importante, uma infecção nesse acesso venoso central pode desestabilizar o quadro do paciente por completo. E aí retardar o tratamento e trazer piora, certo? Porque ele pode apresentar uma infecção severa, levando a uma sepse e tudo mais. Então, é um cuidado simples e de extrema importância, a troca desse curativo. Se a gente tem a cobertura específica e adequada, esse curativo, dependendo da cobertura, pode durar até 7 dias. Ou menos. Se a gente não tem a cobertura adequada, a gente utiliza apenas a clorexidina, né, que é o degermante, e faz a cobertura com gases esparadrapo, então esse curativo tem que ser trocado diariamente, certo? A cada 24 horas. E aí tem que ser datado e assinado ali por quem fez o curativo, ok? Isso é extremamente importante. Autorizar a visita de pastores e momentos de oração dos familiares com a cliente. Lembra lá? É uma paciente religiosa. A gente traça um resultado esperado. Então, melhora nessa questão espiritual, melhora naquilo que ela possa sentir. Então, se as orações traz para essa paciente mais tranquilidade e paz, apesar dela estar sedada, então a gente, é uma ação nossa também, autorizar no horário específico de visita pastores e a oração vinda de seus familiares. Atentar para sangramentos, hipertermia e aparecimento de lesões cutâneas, comunicar ao enfermeiro caso esses eventos ocorram, avaliar a perfusão dos membros, certo? E das extremidades dessa paciente, ok? Registrar a cada 6 horas os dados relacionados à perfusão e comunicar ao enfermeiro se o tempo de enchimento está muito demorado, ou seja, se está acima de 3 segundos, ok? Então, aqui, gente, antes da gente discutir um pouco mais, eu vou trazer aqui um exercício que vocês deverão fazer. Porque, como eu falei, para que vocês entendam de fato o que é a SAI, vocês precisam manusear o livro, ler um pouco mais, entender os casos clínicos e praticar. Então, a atividade, né, o trabalho para ser entregue até a próxima quarta-feira, vocês têm aí uma semana para realizar essa atividade, certo? Então, com base no caso apresentado, quais diagnósticos são reais ou de risco? Então, tem uma lista de diagnósticos aí, e aí eu quero apenas que vocês identifiquem. Esse aqui é real, a paciente está apresentando. Não, esse aqui é de risco, ela pode apresentar, certo? O segundo ponto, atenção, é uma pesquisa. Liste todos os termos desconhecidos por você, nesse caso, e depois faça uma pesquisa pelos seus significados. Ou seja, existem dicionários de enfermagem, dicionários de saúde. Vocês precisam se acostumar com os termos técnicos. Nada melhor do que pesquisar
para fixar isso, ok? E aí eu quero que vocês citem pelo menos mais um diagnóstico de enfermagem, mais um resultado esperado e pelo menos mais uma prescrição de enfermagem para esse mesmo caso, para essa paciente. Então, peço a vocês que releiam o estudo para que então vocês consigam identificar as dificuldades que vocês têm na manipulação desse material, mas também para que vocês consigam identificar outros problemas que eu não citei aqui agora. Lembrando que para resolução desse caso, para melhor entendimento, vocês poderão realizar a leitura desse livro, certo? Manipular a Ananda, Nick e Nock, que eu enviei para vocês, a Ananda e o livro da sistematização, e após essa aula eu vou enviar os de resultados esperados, o Nock, e a Nick, que é o livro das intervenções de enfermagem. Então, peço a vocês que leiam, que manipulem o material. Aqui a disciplina traz para vocês um panorama, mas eu não tenho como dizer tudo, explicar tudo e trazer tudo, porque isso ia requerer para a gente anos. Porque a saia para organizar a nossa prática, a nossa vivência profissional, que vai ser durante toda a nossa vida. Então há necessidade de prática, de que vocês pratiquem essa ação, para que então vocês consigam aliar aquilo que vocês sabem teoricamente, que vocês estão absorvendo, com aquilo que vocês estão se deparando. Então, para quem já trabalha, está lá atuando com o paciente, é técnico, beleza, mas vocês já estão na graduação, tenta enxergar e ampliar o olhar e trazer o que eu poderia fazer, o que poderia ser feito, né, para que resultados melhores fossem alcançados. Então, o que eu aconselho a vocês é sempre tentar se imaginar em cena e tentar imaginar a ação necessária, mas não é só no âmbito da imaginação, certo? Isso vai depender do conhecimento acumulado que vocês adquirem ao longo da graduação, ao longo do curso, embasado naquilo que vocês leem, certo? Como eu já falei para vocês, se optamos por ser enfermeiros, optamos também por estudar a vida toda, porque tudo se atualiza constantemente. Então, se a gente não se atualiza, se a gente não continua estudando, a gente não vai conseguir desenvolver as habilidades necessárias para embasar as competências que são nossas, certo? Então, precisamos praticar. Então, hoje a aula foi apenas para apresentar o caso clínico, elencar para vocês algumas situações de diagnósticos, de resultados esperados e intervenções, e eu peço a vocês que agora realizem suas atividades. Tentem praticar, certo? Tentem praticar para que, então, vocês consigam compreender ou melhorar a compreensão do que é a sistematização da assistência à enfermagem. A atividade que eu coloquei é para que vocês também busquem, porque, gente, eu pedi para buscar, eu não só trouxe significados, eu poderia trazer significados, mas vocês precisam praticar. E, claro, essa atividade vai valer pontos que vai auxiliar na nota, ok? Na segunda nota de vocês. Então, a próxima semana, de hoje a 8, eu espero receber essa atividade e receber também, durante essa semana, as dúvidas que vocês têm. Porque não adianta vocês guardarem as dúvidas para vocês. Precisamos resolver essas dúvidas. Claro que algumas coisas, como eu já mencionei, só com a experiência, ao longo do curso, ao longo do período em que vocês estiverem em campo, na prática, muita coisa que vai se abrir, ok? Mas em caso de dúvida, me procurem, certo? Apresentei o caso para que possam, então, estudar e colocar em prática aquilo que vemos, certo? Então, boa noite, até a próxima semana ou até a nossa próxima aula. E uma mensagem para vocês, curta, simples, mas bem importante. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando. No fim, terás o que colher. Certo, gente? Então, estudem, leiam, mas quando não tenham tempo, lembre-se, a opção por estudar é uma opção individual de cada um. A opção de realizar um curso de graduação foi uma opção que fizemos. Então, a gente tem que encontrar meios para estudar, para garantir o aprendizado. Então, quando vai ser? Quando eu terminar o almoço lá no trabalho, que eu tiver meia horinha de descanso,
Quando eu estiver lá no repouso e não conseguir descansar logo, então eu vou ler, eu vou estudar. Então eu preciso utilizar de estratégias para conseguir dar conta dos meus estudos. Então, eu peço a vocês que também tentem, se esforcem ao máximo, porque no final vocês irão colher bons frutos, né? Serão ótimos enfermeiros no futuro, ok? Então, em caso de dúvidas, estou aqui, me procurem. Aí tá algumas referências que eu utilizei, mas além disso, dessas referências, eu utilizei todo o material que mandei para o grupo de vocês na semana passada.